Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao canal da CS Analytics. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre Pandas, Python, né? Vamos falar um pouquinho sobre Python hoje, mais especificamente sobre Pandas. E hoje eu vou mostrar para vocês como a gente trabalha com Merge usando a biblioteca Pandas, tá? Então vamos lá. Eu já tenho aqui aberto o meu Jupyter, tá? Nós já temos aula aí de instalação do Anaconda. Nele nós temos também, dentro do Anaconda, nós já temos o pacote do Jupyter aí. É só abrir. No vídeo a gente mostra como, não só a instalação, mas como abrir também o Jupyter. E abrindo aí vocês já conseguem fazer exatamente os passos que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então vamos lá. Eu abri aqui, eu criei um novo Jupyter aqui, que ele fica nesse formato aqui, né? Que tá escrito Merge Pandas, tá? Eu tenho ele aberto aqui. O que eu fiz aqui inicialmente? Eu importei a biblioteca Pandas, a biblioteca NumPy, a Matplotlib e uma outra que eu herdo das funções aqui, né? Que é a FuncTools, eu importo aqui a Reduce. Depois eu explico para vocês o porquê que eu importei essa biblioteca aqui. Mas a princípio o que nós vamos usar é só essa daqui, tá? NumPy é uma biblioteca que trabalha junto com o Pandas também, mas nesse momento nós não vamos utilizá-las, né? Então, mas eu só deixei elas aqui porque são bibliotecas que quando eu estou trabalhando com Pandas, usando Pandas, eu sempre deixo elas aqui como um padrão. Então, por isso que elas estão aqui. Vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu criei 4 tabelas. 4 tabelas? Como é que você fez para criar 4 tabelas? Simples. Eu criei uma variávelzinha aqui chamada dados A e atribuí a ela um dicionário. Nesse dicionário eu tenho aqui o meu índice, que é um ID, nome e idade, e para cada um desses meus índices aqui eu atribuí uma lista, certo? Então eu tenho um dicionário onde eu tenho o meu índice, que aqui é o meu identificador, né? Eu tenho um ID, nome e idade, para cada um deles eu atribuo uma lista, certo? E para eu criar uma tabela depois, que é uma tabela que no Python a gente chama de data frame, com pandas, eu uso essa instrução aqui. Então eu criei uma outra variável aqui chamada DTF, que é de data frame A, que vai ser igual a PD, que é a minha biblioteca, certo? Que eu coloquei um alias para ela aqui. Só para não precisar escrever pandas alguma coisa, entendeu? Então eu só coloquei aqui ASPD, um alias aqui, para ficar mais fácil para eu fazer uso das funções que eu tenho dentro da minha biblioteca. Então eu chamei aqui a DataFrame, certo? Para o DataFrame ele pede para você passar alguns parâmetros. Eu passei 2 parâmetros aqui, tá? Primeiro que é o dados A, que é aqui, né? Que é o meu dicionário aqui, certo? E eu estou informando as colunas que eu vou ter dentro desse data frame. Então, eu tenho aqui o ID, o nome e a idade. Ele vai fazer referência a esse índice aqui. E aí, quando eu rodo isso daqui, quer ver? Agora eu vou rodar esse cara aqui, Shift Enter, e aqui ele rodou agora o meu dicionário. E aí eu rodo aqui o meu data frame e também já apresento aqui os meus dados. E aí eu tenho aqui, ó, o ID 01, eu tenho a minha lista, meu dicionário aqui. Cada um aqui é representado, né? Então no meu índice aqui, que é no caso de uma lista dentro do Python, sempre começa no 0. Então 0, 1, 2, 3, 4, tá? Esse aqui é o meu 0. Então eu tenho 0, é o Fernando, 1 é a Ana, o 2 é o Diego, o 3 é a Dai e o 4 é o Rafa, tá? Como está mostrando aqui, ó, ele até mostra aqui no cantinho qual é o meu índice, que ele mostra dentro do Python. Beleza? E isso também vai aqui para minha tabela B.
certo? Minha tabela B, minha tabela C e minha tabela D. Por que eu criei esses 4 data frame aqui? Porque nós vamos trabalhar aqui não só com merge, mas também com a parte de concatenação e agrupamento. Então, vou mostrar para vocês como vocês fazerem um merge, vocês fazer concatenar dados, ou seja, fazer um append, colocar uma base embaixo da outra, um data frame embaixo do outro, e fazer um agrupamento. Um agrupamento, o que seria isso? Pensa bem lá no ProcSQL mesmo. Eu pego por exemplo, eu tenho cidades. Então eu agrupo as minhas cidades e somo um valor específico. Sei lá, eu quero saber a soma de vendas por cidade. Então eu sumarizo aquilo, né? Agrupando por cidade. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês também, tá bom? Então vamos lá. O A e o B a gente vai utilizar para fazer a parte da concatenação. O A com D e o C é o que nós vamos usar para fazer o merge e trazer as informações que a gente precisa, tá? Então vamos lá. O primeiro merge que eu vou mostrar para vocês aqui é o inner join, né? Eu chamo de merge, mas é o de join. Para aqueles que estão mais familiarizados com o ProcSQL, seria o join, tá? Então tem aqui primeiro o inner, certo? Como que eu faço isso? Aqui eu não estou atribuindo ele a nenhuma variável, tá? Eu estou simplesmente falando para ele, faça e me traz o resultado. O que ele vai fazer aqui? Quando eu defino merge, eu preciso passar as minhas duas tabelas que eu vou fazer esse merge, nas quais eu vou utilizar para fazer esse merge. Então eu defino a tabela A, certo? Que é o data frame A, e o data frame C, tá? Depois eu defino qual é a variável que eu vou utilizar como chave. Se vocês forem prestar bem atenção, é muito parecido com um SQL, né? Você definiu on a variável chave, certo? As suas variáveis chaves. E o haul, qual que é o haul? Qual é o tipo de merge que você quer fazer? Left, winner, left, right ou outer join. Você tem esses 4 aí dentro, tá? O outer seria o full join. Beleza? Então, ó, se eu rodo isso daqui, o que eu tenho eu sei que a minha tabela A, que é o meu data frame A aqui em cima, eu tenho os nomes, e aqui no meu data frame C eu tenho o endereço eu defini aqui alguns IDs que são diferentes, né, dos daqui de cima do meu A, justamente para a gente fazer exemplificar todos esses 4 tipos que a gente tem, né, de merge aqui. Então eu tenho aqui, né, o que ele me trouxe, eu pedi um inner join, ele me trouxe aqui exatamente o Fernando, a Ana e o Diego, a idade e o endereço de cada um deles e o número, né, de cada um deles. Bem simples, né, pessoal, como fazer esse merge aqui usando o Pandas. Isso daqui, é claro, eu estou utilizando essas tabelas que eu acabei de criar aqui com o dicionário, mas se eu tivesse, se eu importo, por exemplo, um arquivo CSV, estou trabalhando com um volume de dados maior, ou uma tabela um pouco mais real, não esses dados fictícios aqui que eu estou utilizando, o processo é o mesmo para eu fazer esse tipo de cruzamento de informação, tá? Entre data frames. Tá. Esse daqui é o inner join. Aqui eu tenho o left. Vocês podem ver que a estrutura não muda. O que muda aqui é basicamente só o tipo que eu estou fazendo. Então aqui, ó, o inner eu defino dessa forma. Esse aqui é o left, certo? E esse daqui é o right join, certo? O que vocês podem ver que o que ele não encontra, ele coloca aqui como esse NaN, certo? Então, o que vocês não encontrarem, ele vai deixar dessa forma aqui. No right join, eu tenho o mesmo cenário, tá? O que ele não encontra, ele deixa aqui como não encontrado, certo? Sempre vai estar dessa forma. E o outer join. Quando eu defino aqui o outer join, vamos lá. Eu tenho aqui, né? Você vê que ele faz o cruzamento de todas as informações aqui. E eu não sei exatamente qual que é o data frame da direita e qual que é o data frame da esquerda. Eu não sei muito, eu não consigo definir. Como é que eu faço
para poder identificar isso. E aí eu vou comentar esse aqui e vou tirar de comentário esse daqui. O que que essa linha aqui tem de diferente? O indicator. Quando eu defino esse parâmetro aqui, indicator true, ele vai me indicar qual que é a minha tabela da esquerda e qual que é a minha tabela da direita e qual que eu tenho ambos que eles fazem esse cruzamento. Vocês podem ver que eu não encontrei, ele diz de qual tabela, de qual data frame eu não encontrei, se é o da esquerda ou da direita. Então ele fala aqui, ó, que é o left que eu não encontrei. Aí aqui, ó, eu tenho nesses dois IDs aqui, eu não encontrei no data frame da direita. E aqui ele mostra both, né? Both quer dizer que ele encontrou nos dois, certo? Se eu uso indicator, ele vai mostrar para você qual que é o data frame que ele não encontrou, ou se ele encontrou, ele vai mostrar como esse both aqui para vocês, tá bom? Isso aqui é bem simples, o merge ele funciona dessa forma. Deixa eu mostrar mais umas coisinhas aqui para vocês do merge. Se eu quiser, por exemplo, deixa eu pegar aqui o left join, da minha tabela, do meu data frame C, somente uma coluna específica, eu consigo especificar isso também. Eu abro duas vezes a chave aqui, uma dentro da outra, certo? E aqui, entre aspas, eu coloco somente o que eu quero. Então, eu falo assim, eu quero aqui do meu C, que eu sei que eu tenho endereço lá, eu quero só endereço. E quando eu rodo isso daqui, ele me deu um erro. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Endereço. Endereço. Eu escrevi certo? Endereço. Tá certo. É o C mesmo? Deixa eu ver. C, endereço. É isso mesmo. O que que ele deu erro? Deixa eu ver. Não era para ter dado erro, mas vamos entender aqui. Deixa eu ver aqui para baixo. Tá. Tá bom. Tá. O que que aconteceu aqui, gente? Quando eu defino aqui que eu quero somente trazer... Cadê? Eu já me perdi. Tá aqui. Que eu quero trazer somente o endereço. Qual que é o problema dele fazer isso daqui? Ele só vai trazer do meu data frame C o endereço, não o ID. Ele não vai considerar o ID. Então tem que fazer isso daqui também, ó. Eu tenho que trazer para cá a minha chave, certo? E aí quando eu defino a minha chave aqui também, eu tenho que trazer ela, senão ele não vai reconhecer lá. Aí eu tenho só o endereço. Entenderam? Vamos lá, outra vez. Quando eu estou fazendo aqui, selecionando só as colunas que eu quero desse data frame, ele vai usar as colunas que eu estou selecionando aqui, certo? Para fazer esse merge. Vai trazer somente essas colunas. Só que ele faz isso antes dele fazer esse cruzamento. Ou seja, ele vai fazer a seleção da coluna primeiro, antes de selecionar aqui no ON a chave, ou fazer esse relacionamento, esses data frames. Então, se eu seleciono só endereço aqui, ele vai primeiro só trazer endereço de lá, depois ele vai tentar selecionar minha chave e fazer o left join. Aí, esse é o problema que aconteceu aqui. Como ele não traz o ID também, não tem como ele identificar a chave. E aí ele me deu esse erro. Beleza? Então, fiquem atentos a isso também. Quando vocês forem fazer o cruzamento que forem selecionar colunas específicas, não deixem de selecionar a chave também. Beleza? Isso aqui é uma outra forma de vocês selecionar somente as colunas que vocês desejarem. Isso vale para qualquer um dos data frames, tá? Mas lembre também de trazer a chave. Beleza? Tá. Concatenando data frames. Vamos lá. A forma mais simples de eu fazer uma concatenação de data frames, eu tenho essa daqui, que é a primeira, né? Então, vou comentar essas outras duas aqui. Então, tem aqui, ó. Eu venho aqui, simplesmente faço isso daqui. Pego o A e o B. Certo? Pronto. Aqui, deixa eu colocar aqui, que aí ele já me traz. Então, aqui ele concatenou os dois. Beleza?
Só que eu não sei, aqui por causa do ID, eu sei qual que é um e qual que é o outro. Mas se eu quero identificar melhor qual é qual aqui, separá-los, eu consigo utilizar ele exatamente dessa forma aqui. Ó. Então eu tenho esse 2 aqui, que eu defino uma chave. O que, que é essa chave aqui? Ele vai colocar um identificador ao lado do meu data frame, para que eu consiga identificar qual que é o data frame A e qual que é o data frame B. Então deixa eu jogar isso aqui para 2 e vamos lá. Tá vendo aqui? Então eu tenho aqui, ele me diz que daqui, vocês podem ver que aqui no Jupyter, quando eu seleciono, ele deixa azulzinho. Aqui é o meu data frame A e aqui é o meu data frame B. Certo? Bem simples, pessoal. Bem tranquilo. Outra coisa interessante aqui, eu vou deixar isso aqui comentado também, é isso aqui, ó. Eu consigo retirar qualquer dado que eu tenho duplicado dentro do meu data frame. Ou seja, pode ser que aqui no cruzamento você tenha, sei lá, os dados duplicados por causa do cruzamento. Você pode fazer dessa forma aqui, pegar um subset, trazer a sua chave e tirar todos os dados duplicados. Óbvio que aqui não vai funcionar porque eu não tenho nenhum ID duplicado aqui, porque ele é um sequencial vai de 1 até 10. Então ele não tira, tá? Ele não vai tirar nenhum. Certo? Mas se você tiver, você pode usar essa função aqui, certo? Que é o drop duplicates, dá um subset igual a sua chave. Beleza, pessoal? Vamos lá. Continuando, agora eu tenho aqui o agrupamento de tabelas. Bem, o que, que eu estou fazendo aqui, né? Eu criei aqui novamente um novo data frame, certo? Chamado de AGP, que é de agrupamento. E coloquei alguns nomes aqui, idade e valor, certo? E criei o data frame aqui. Então vamos lá. O data frame que está criado. E depois, deixa eu AGP underline A. Deixa eu aqui. Então eu tenho esse cenário aqui, certo? E eu quero fazer uma soma. Eu quero saber qual que é o valor que esses que estão atribuídos a cada uma dessas pessoas por nome e idade, certo? Como eu faço isso? Eu defino aqui seleciono aqui, claro, a minha variável que eu atribuí esse valor data frame, vou usar a função group by. Uso o group by, passo aqui como um dicionário o nome e a idade, certo? E depois eu só trago aqui o valor e atribuo a minha função soma. E aí quando eu rodo isso daqui, eu tenho esse cenário aqui. Então eu tenho para o nome, a idade e o meu valor aqui sumarizado. Beleza? Pessoal, dicas bem simples, certo? Daqui de como você fazer um merge. Vocês podem ver que isso aqui é bem tranquilo. Se vocês desejarem alguma coisa mais específica, coloca aí na descrição do vídeo. Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui para vocês, que é exatamente eu falei no início, né? Por que eu importei essa daqui, né? Que é o Reduce. O Reduce ele trabalha junto com a função lambda. A função lambda não é mandatória, ele não só trabalha com a função lambda, mas a função lambda, para eu poder usar a função lambda da forma que eu vou explicar para vocês aqui, eu preciso do reduce. Tá? A função lambda, basicamente, ela é uma função linear, vocês podem achar vários termos para ela aí, mas ela é uma função linear, onde eu passo os parâmetros e o resultado dos meus parâmetros já é o meu valor, ou seja, é o que eu vou retornar desses parâmetros, certo? Que é exatamente o que eu tenho aqui. E por que que eu tenho isso aqui dessa forma? O que eu estou fazendo aqui, né? O que eu tenho aqui, pessoal, é uma forma de fazer um merge com mais de um data frame, mais de dois, né? Normalmente eu tenho data frame A e data frame B. Se eu quiser utilizar mais de dois data frame, 3, 4, 5, eu tenho que usar essa função lambda. Eu uso a função lambda. Como que eu faço isso? Então eu crio aqui uma variável chamada data frame aqui e atribuo todos os meus data frames a um dicionário. Desculpa, a uma lista, certo? E depois
Eu defino aqui, passo o parâmetro esquerda e direita para a minha função e puxo aqui essa direita e esquerda dentro do meu merge. E aí quando eu faço esse inner join aqui, ele vai considerar todos os meus data frames, os 3 data frames que eu selecionei ali. Vocês podem ver aqui que agora eu tenho o endereço, o cargo e o salário, que é o meu data frame D, tá? Então essa é uma forma de você fazer um cruzamento entre data frames, mas utilizando mais de 2, né? Beleza? Pessoal, por hoje é isso. Se vocês gostarem do vídeo, dê um joinha. Se não gostarem, pode dar um like aí. Deixe sugestões pra gente sobre coisas que vocês queiram de ver específico na parte de Python ou SAS. Sugestões de melhoria sobre o que é o conteúdo que a gente está apresentando aqui. Se não está muito legal, apontem aí, sinalizem aí. É interessante para a gente ter esse feedback de vocês e cada vez melhorando, certo? Mais uma vez agradeço. Outra vez, se gostarem, dê um joinha. Se não gostarem, pode dar um like aí. E eu espero vocês na próxima. Até mais.